Podcast Primeiro Canal, com Márcio Paes de Almeida e Ananda Revesse. Podcast Primeiro Canal, conversando com a culinarista Tereza Teles. Alô, Tereza, como vai? Oi, boa tarde, Márcio, como vai? Bem boa também. Boa tarde a todos. Prazer em tê-la aqui, viu? O prazer é meu, ótimo. Vamos falar de comida, né? Como é que a culinária entrou na sua vida, Tereza? Pois é, essa é uma história interessante, porque eu sou de formação desenhista industrial. Olha. Eu fui atriz. Olha. Fui produtora de show de música, teatros, né? Fiz um pouco de cinema e tal. E quando eu estava fazendo alguns trabalhos de corpo, de preparação de voz, de dança, num desses lugares, nessas academias que eu frequentava, eu conheci uma mestra na culinária vegetariana. Eu já era vegetariana na época, e ela começou a me explicar certas questões que eu não conhecia, né, sobre a terapêutica dos alimentos, sobre combinação de alimentos, melhora de digestão. E aí eu comecei a me interessar e eu fui juntando as profissões minhas, né? Eu ainda trabalhava como desenhista industrial numa metalúrgica, fazia teatro à noite e estudava a alimentação. Então eu comecei a fazer vários estágios e comecei a me aprofundar na alimentação natural, integral. Aí conheci o movimento orgânico, e aí é um caminho sem volta, né? Porque ele é um caminho muito atrativo e muito importante, né, na vida de todo mundo, é a alimentação. Sem dúvida, sem dúvida. Isso faz bastante tempo, faz 43 anos que eu estudo alimentação, né? Olha, que legal, que legal. É bastante tempo. E aí, depois de um tempo que eu já estava estudando com ela, inclusive, ela chama Fátima Pinsardi, nós engravidamos, as duas. E tivemos um bebê, até esboçamos um livro sobre alimentação infantil, e daí para frente eu fui só me aprimorando, né? Aí eu sou de São Paulo, né? Mas envolvida com um movimento orgânico muito forte aqui em Botucatu. Acabei vindo para Botucatu e aí isso se solidificou ainda mais, né? Porque eu tinha uma ligação muito forte com o movimento orgânico. A primeira feira orgânica de São Paulo, antes da Água Branca, era na porta de um restaurante que eu tive na Vila Madalena, junto com essa pessoa mesmo, que me apresentou, né, a alimentação natural, me apresentou esse universo que para mim foi o caminho mesmo. Que legal. E parece, né, a gente percebe que também é um respeito ao alimento, né, Tereza? Com certeza, com certeza. Respeito ao alimento, a quem produz. Quando a gente trabalha com um produto orgânico, né, a gente fala, tenho uma culinária orgânica, eu tenho produtos orgânicos. O orgânico, ele é muito maior, né, esse termo, né, orgânico, ele é muito maior do que simplesmente um alimento sem agrotóxico, né? Ele começa no respeito a quem plantou, a quem colheu, a quem vai manipular, né? Porque nesses meus estudos eu vi que a manipulação é importantíssima, né? Então, preservação de energia vital, escovação, preservação das cascas, né? Então, que cada parte do alimento, ele tem uma função muito importante e a gente pode consumir na íntegra. Então, é um universo muito rico, né? E esse respeito eu trago o tempo inteiro para minha culinária, para o meu buffet ou para as aulas, né? Porque eu dei aula há 8 anos no Fundo Social de Botucatu sobre alimentação natural. E a gente sempre enfocou muito nessa questão do respeito antes da receita, né? Quando eu posto alguma coisa minha, eu coloco a culinária além da receita, porque a receita, ela é
imutável, mas o respeito ao alimento, né, e aquelas normas primeiras, né, da função terapêutica de cada alimento, ele tem que ser respeitado, né? E é importante, quando a gente descobre isso, é um universo maravilhoso, né? Uhum. É tudo. Ô, Tereza, num país que nós temos mais de 30 milhões de pessoas na linha da pobreza, falta conhecimento do melhor aproveitamento do alimento? Com certeza. Com certeza. Embora existam algumas iniciativas empenhadas nisso, com certeza o nosso lixo é muito rico, né? Essa questão de descascar tudo, que a casca é riquíssima em cálcio, né? Que é um problema meio em foco, assim, né? Muita gente descalcificada. E se essas pessoas soubessem que essas cascas que elas jogam fora são riquíssimas em cálcio, né? Que essas folhas que eles jogam fora podem ser consumidas e tem ferro e tem energia vital também, né? E podem virar refogados ou saladas ou sucos. Então, essa questão do consumo íntegro, né, do alimento total, deveria ser mais cultivado, com certeza. Existe uma falta de informação e, às vezes, até uma certa desvalorização, né, de algumas partes, principalmente, né, da parte vegetal, dos frutos, das folhas, né, e dos vegetais em geral, que poderia estar amenizando esse problema, né, não só da fome, como da desnutrição, né, por uma alimentação errada mesmo, porque a desnutrição às vezes não está, né? Não está ligada à boa alimentação. Então existem pessoas até de um poder aquisitivo melhor, mas que não se alimentam bem, né? E isso é falta de informação mesmo, né? Poderia estar vindo de casa e da escola, sem dúvida, em geral, né? E de tudo, né? De tudo, de governantes, de tudo. Verdade. Porque, né, não dá para se desprezar, né, alimentos que podem fortalecer a pessoa e esvaziar, né, os postos de saúde, digamos assim. Ô, Tereza, quando é que a gente vai chegar num restaurante e vai ter lá um cardápio também vegano? Não num restaurante essencialmente vegano ou vegetariano, mas que tenha uma linha, uma quantidade de opções para quem é vegetariano ou vegano. Sim, perfeito a sua pergunta. Eu acho que a gente está num caminho, né? Hoje, por haver uma demanda muito grande, né, tem principalmente jovem, né? O jovem está trazendo isso, né? Os filhos estão fazendo com que os pais tenham uma alimentação diferente em casa. Então, os restaurantes, assim como hoje algumas empresas, estão procurando essa alternativa pela própria demanda, né? Não é muito porque eles querem, é porque tem quem compre e eles têm que correr atrás. E eu acredito que, como esse cenário já foi muito mais difícil, né? 43 anos atrás, era muito mais difícil quando eu entrei nesse universo da alimentação. Eu imagino. Nossa, é uma loucura. Agora, hoje já se sabe o que é, né? Hoje já se fala disso nas mídias, né? O jovem está trazendo muito isso, ou a necessidade mesmo de saúde, a necessidade física dos mais idosos está obrigando as pessoas a terem uma alimentação melhor e muitas vezes diminuir ou deixar de consumir carnes, né, proteínas animais. Então, eu acredito que esse caminho ele está indo, né? Hoje já se encontra, por exemplo, arroz integral na maioria dos restaurantes, né? E com o tempo, eu acho que eles vão percebendo que, na verdade, não precisa haver carne em tudo, né? Que quem quer come lá a sua carninha, mas que o resto, os outros alimentos, né? Porque um cardápio, até vou dar um adendo aqui, eles têm que consumir fruto, raiz, folha, cereal e proteína.
né? Seja essa proteína animal ou vegetal. Então nós temos 5 opções que podem ser vegetarianas e ter uma carne para quem quer, uma ou duas, né? Sei lá, uma carne vermelha, um frango, alguma coisa para quem quer. Porque a hora que as pessoas conseguirem entender que o universo do alimento é enorme, e muitas vezes ele não come porque não conhece, porque não sabe, né? Eu, durante esses 8 anos que eu dei aula de alimentação, aqui em Botucatu, eu vi muitas pessoas falarem que nunca comeram uma escarola. Nossa, eu não sei reconhecer as folhas, por falta de hábito. Falta de conhecimento, né? De realmente ter interesse também, né, Tereza? Interesse também, mas, né, existe um certo, às vezes, comodismo ou hábito mesmo, vira hábito, né? Vem de pai para filho, tem muitas coisas que são hábito e que tem que ser mudadas para que todos tenham uma alimentação melhor, né? Muitas coisas. E esse é o básico, esse é o princípio, né? É colocar na mesa, além do arroz, feijão e a carne, que não está fácil colocar hoje em dia, né? E que podem ter na mesa vários vegetais saborosos, bem feitos, gostosos, e que tem uma função nutricional, né, tão importantes quanto qualquer outro alimento de origem animal ou até mais, né? Eu, durante esses 43 anos que eu estudo alimentação, eu não como carne. Um pouquinho mais até, deve estar fazendo uns 45 que eu não consumo nenhum tipo de carne. E quando eu dou uma aula ou tenho esses bate-papos, essas coisas, e se alguém se interessa em saber da onde, né, como que eu posso comprovar, né, que esses meus estudos estão certos ou que essa minha postura é coerente, eu tenho eu mesmo como exemplo, porque nesses 45 anos que eu estou sem consumir carne e procurando informação, eu sou uma pessoa que, na minha idade, que eu agora estou próxima a fazer 64 anos, eu não tenho nenhum mal, não tenho nenhuma doença que na medicina se desprópria da minha idade. Né? Eu não tenho descalcificação, nem diabetes, eu não tenho nada. Na verdade, que bom. Eu tenho uma disposição ótima, né? Eu estou ótima de saúde. Então, o que eu tenho a dizer a meu favor sou eu mesma, né? E minhas filhas, e agora meus netos também, que seguem a mesma linha. Que legal, e que que legal. Bem também, né? Ô, Tereza, pra gente encerrar, alguma vez você já ouviu, eu estou dizendo porque eu já ouvi essa pergunta, né? Mas você não come carne, mas peixe você come, né? O peixe o que é? Uma abobrinha? O que é? Um chuchu? Nasce em que árvore que nasce mesmo. Exatamente. Nossa, eu já ouvi demais isso. Eu já ouvi tanta coisa que a gente pode fazer um programa só com disso. Coisas que eu já ouvi durante essa vida toda. Porque normalmente é isso, você não come carne, mas isso aqui é de peixe. É muito comum, muito comum. De vai fazer, sei lá, uma torta, eu já cheguei em lugares. Essa torta é de brócolis. Que mais brócolis? Não, essa é de brócolis. Aí você vai comer, tem carne. Mas você não queria que fosse só de brócolis. Complicado. Tereza. Muita coisa, Tereza, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Primeiro Canal, cumprimentar você pelo belíssimo trabalho que você faz aqui na cidade de Botucatu, viu? Muito obrigada, Márcia. Eu cumprimento a você também, que seu trabalho é importantíssimo. Eu admiro muito. Sou muito grata por você ter me chamado, ter confiado, né, no meu trabalho, nas minhas palavras. E sempre que você quiser, nós podemos estar fazendo um bate-papo e falando de coisas diferentes ou de outros aspectos do vegetarianismo e mesmo da melhora da qualidade da alimentação, independente de ser vegetariano ou não. Tá certo. Porque às vezes a pessoa pode estar melhorando sua alimentação e diminuindo um pouco só a quantidade de carne, né? Tá certo. Tereza, um forte abraço, muito obrigado, viu? Obrigada eu, Márcio. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.
Entrevistas, bate-papo e você informado com o podcast Primeiro Canal. Acompanhe nas plataformas Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter.